Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nesse vídeo nós vamos trabalhar o capítulo 8, que dialoga sobre uma questão importante, Estado e religião, né? E aí, o Estado e a religião, eles devem fazer parte, né, dentro desse universo da política? Qual que é o modelo ideal de Estado? O Estado laico, o Estado religioso, né? Inclusive na nossa sociedade contemporânea, né, fazendo um recorte no Brasil, esse é um debate muito intenso, né? É, é inegável que nós temos aí uma bancada dentro do Congresso Nacional, né, chamada bancada evangélica, que coloca pautas, né, e barra pautas dentro da perspectiva de uma visão de mundo, de um enquadramento religioso. Será que isso é o ideal? Dentro de um Estado democrático de direito, uma visão religiosa predominar sobre as outras? Enfim, isso é um debate muito complexo, né? E um debate bem antigo dentro da filosofia, tá? Primeira questão. A relação entre Estado e religião ela está presente desde as primeiras civilizações. Quando você vê as primeiras civilizações do mundo antigo, Egito, Mesopotâmia, enfim, você claramente percebe que não existe uma fronteira, né, de separação entre aquilo que é sagrado e o que é o Estado. Pega o Egito, por exemplo. O faraó é um deus. Ele é considerado um deus vivo. Ele se vê como um deus. Olha que coisa, né? E dentro dessa percepção, né, de não separação do sagrado e do estatal, nós temos o que a gente chama de teocracia. O Egito é a teocracia mais famosa da história. Vocês já estudaram ela, inclusive, né? Na Idade Média, nós temos uma releitura desse processo. Não é que há uma separação entre Estado e religião. Há uma subordinação, né, do Estado à religião. E é o caso da teoria do poder divino dos reis, muito embasada e muito sustentada nas reflexões de Santo Agostinho, né? Nessa perspectiva que ele define na sua obra Cidade de Deus, né? O papel do rei é de ser um representante de Deus na terra. Ele é responsável não só por governar os súditos, mas pela salvação da alma, né, do seu povo, tá? Então ele tem uma autoridade que é inquestionável, que ela deriva diretamente, é um canal, né, que liga o governante a essa esfera do sagrado, né, da religiosidade. Beleza? Bom, na Idade Moderna nós vamos ver uma releitura desse processo, né, dessa concepção de direito divino dos reis, reforçando ainda mais a autoridade real, que é a ideia do contrato social, né, tanto dentro da perspectiva do Hobbes, do Maquiavel, do Jacques Bossuet, que são os famosos teóricos do absolutismo, né? O poder do rei, né, dentro do Estado ele é inquestionável. E ele é inquestionável por quê? Bom, porque na perspectiva do Hobbes, o ser humano tende ao caos, à desordem, ao colapso. Se não existir um Estado e leis impostas, essa sociedade ela se desmancha, né? Então, o homem é o lobo do próprio homem, na visão dele, né? Inclusive, ele escreve o Leviatã, que é a sua obra onde ele narra essa necessidade de você ter um Estado centralizado, forte, policiador, né? Uma espécie de um pai onipresente que vigia os seus cidadãos, impedindo esse estado de barbárie. Na perspectiva do Maquiavel do Príncipe, ele cria aquela percepção de um manual, né, de como o rei, o governante, deve agir para manter o Estado em pé. Os fins justificam os meios, a famosa lógica de Estado, né? Então o governante ele deve fazer aquilo que é necessário, às vezes o que é necessário não é tão bom de ser feito, mas deve ser feito para que essa sociedade se organize. E se essa argumentação ela não te convence da necessidade, né, de obediência ao rei, ao governo, você tem o Bossuet que entra com a ideia do reforçando o poder sagrado desses reis, desses governantes, com a perspectiva de que o rei é o representante de Deus na Terra, né? Então, o absolutismo, na Idade Moderna, você vê claramente esses elementos estabelecidos ali. O Locke, já no final da Idade Moderna, século XVII, ele vai estabelecer uma revolução nessa perspectiva de pensar o Estado e a religião, né? Ele é o pai do liberalismo político, ou seja, ele estabelece a ideia de que o poder político não vem do rei, né, de Deus, não emana de Deus, mas do povo. Então, se o poder político vem do povo, o povo tem o direito de escolher, de tirar o seu governante, se caso for necessário, né?
e que o Estado estabelecido ele tem o dever de proteger os direitos naturais do homem. Esse sim foi dado por Deus, né? Quando Deus criou a humanidade foi criada, todos nós nascemos livres e nascemos com esses mesmos direitos, que é o direito à felicidade, à vida, à liberdade, à inviolabilidade da propriedade privada. Então cabe ao Estado fazer o quê? Proteger esses direitos. Se o Estado não protege esses direitos, o governante não corresponde à vontade do povo no sentido de proteger, né, esses direitos, pé na bunda do governante, né? Por último, nós temos o iluminismo. O iluminismo ele reforça esses princípios do Locke, né? O Rousseau ele inverte a ideia de contrato social presente na concepção do Maquiavel e do Hobbes, né? Não de um Estado policiador e repressor, mas de um Estado servidor, né? Na qual o Estado deve servir para preservar os direitos dos cidadãos e combater as desigualdades da sociedade, né? E aqui fica muito claro, né, dentro dessa perspectiva, de um Estado laico, tá? Para que todos sejam tratados iguais, para que todos sejam tratados da mesma forma e que esses direitos naturais sejam preservados, o Estado não pode ter religião. Porque se ele tiver religião, ele não abarca todos, né? Porque se você pega o Brasil, por exemplo, com a multiplicidade religiosa que nós temos cristãos católicos, cristãos ortodoxos, evangélicos, kardecistas, temos ubandistas, candomblé. Como é que você vai abarcar, né, e tratar toda essa diversidade religiosa se o Estado ele tiver um posicionamento religioso pré-estabelecido? Por isso que o Estado deve ser laico. Porque ao mesmo tempo ele garante a todos a possibilidade de exercer seu credo, sua fé, sem interferir nisso e sem deixar que esses aspectos religiosos decidam a perspectiva do Estado. Exemplo, o aborto. O aborto no Brasil ele é debatido muito do ponto de vista ético e do ponto de vista religioso, mas ele não é debatido como uma questão de estado de saúde pública, né? Então você tem um número elevado de pessoas, de mulheres que morrem todos os anos no Brasil fazendo abortos ilegais que poderiam ser salvas, né, se esse serviço fosse oferecido na rede pública de saúde. E para onde, quando o aborto dá errado, e na maioria dos casos ele dá errado, para onde que essas mulheres, a maioria pobres, porque a pessoa rica vai fazer na clínica clandestina de aborto, mas quando esse aborto dá errado, para onde que ela corre? Para o SUS. Isso gera um custo, gera um peso para o Estado. Então, o que você está pensando na questão do aborto, da perspectiva da lógica do Estado, da administração, e não da perspectiva religiosa. Gente, eu não estou fazendo apologia ao aborto, não estou defendendo o aborto. Não é isso, né? Eu, pessoalmente, sou contra o aborto, né? Mas eu penso que é uma questão que deve ser tratada não da perspectiva da visão religiosa ou pessoal de cada um, mas numa perspectiva de uma política pública de saúde, né? Enfim, é essa questão aí. Então, essas novas visões, elas abrem espaço para você ter um modelo de Estado contemporâneo, que é um Estado laico, secular, né? Sem essa influência da religião. Jouvenel, que é um escritor e jurista do século XX, né, escreveu que, indo na contramão do Estado laico, né, contrapondo-se, né, essa perspectiva do Estado laico, nas democracias modernas, né, o Estado tem crescido ocupando espaços anteriormente que não eram deles. Por exemplo, quando você se estabelece a obrigatoriedade de ensino religioso nas escolas, né, isso é uma questão que o Estado laico puro sangue, vamos dizer assim, né, não deveria interferir, mas interfere, né? Então, independentemente de todas essas visões, o Estado ele cria uma hierarquia dentro da sociedade. Isso é lógico, né? E essa hierarquia ela regula as práticas da sociedade. Então, dessa forma, é quase impossível a gente separar, né, dentro dessa discussão do Estado os aspectos privados, públicos, culturais, como a religião. Então, exemplo, o Brasil, por mais que lá na Constituição esteja os Estados Unidos, Estado laico, os países europeus, o mundo ocidental de uma forma geral, todos são laicos, a maioria. Mas é impossível não perceber dentro das estruturas do Estado o reflexo da religião. Porque a religião é um fator muito importante da cultura. Então, por exemplo, roubar, matar é crime. Mas por quê? Porque você tem uma matriz religiosa, cultural, judaica, cristã predominante no Brasil, onde essa percepção de ação e de atitude é eticamente o quê? Errada. Entenderam? Então é impossível a gente separar plenamente o Estado e religião. Por mais que na teoria há essa predisposição para separação, na prática essa separação ela não acontece.
né? Então vamos pegar o Estado, no mundo ocidental, todos os estados laicos, 100%, vamos imaginar, 99% ele é laico, mas 1% ele continua sendo influenciado pela religião. Porque a religião é um fator cultural muito importante nas sociedades, nas pessoas. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então é isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima.